Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença, na sua amada e agradável presença e na vossa presença. Amado Pai, obrigado por estar na tua santa presença e na presença dos meus amados irmãos. Pai, agora peço que continues connosco, nos ajudando, abençoando e nos curando das nossas feridas espirituais e nas feridas carnais, Pai. Agora peço que continues connosco, ajuda-nos, vai-nos curando, vai-nos ensinando cada vez mais. Como a nossa vida também é uma vida de aprendizado, Pai, pois tu és o nosso professor e nós os teus alunos. Vai-nos ensinando, vai-nos fazendo como tu queres que nós, ensinando para que nós passamos a nossa vida como tu queres que nós passemos e a usar e a viver o manual que tu nos deixaste. Oh Pai, é tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada queria vos pedir duas coisas. Primeiro de tudo, queria vos pedir que, em nome de Jesus, que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, digam, pois também sou homem para errar. E queria vos pedir também, amados, que nas vossas orações se lembrem do povo de Israel e de Jerusalém. E queria deixar um abraço para todos vocês, os que me acompanham e os que não acompanham. Queria deixar um abraço para todos vocês, sem exceção. Amados, temos estado a falar da igreja e de vários fatores que já falámos que fazem parte dela. Agora, hoje vamos falar de um fator, ou de uma parte que faz parte da igreja e que hoje é mais complicado. Mas primeiro, como eu costumo fazer, vamos ver o que a igreja, como sempre eu costumo fazer. Como eu costumo dizer, hoje o bicho vai pegar. Igreja, a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador. Conjunto de fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Ler outra vez. E hoje é repetir que depois vamos ver o porquê. A comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador, conjunto de fiéis ligados pela mesma fé, sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Amados, eu queria ler convosco uma passagem que é o que acontece hoje, mas ao contrário. Já lá vamos. Que é em Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20 e 28, versículo 28. Atos 20 e versículo 28. Que diz assim a santa palavra: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentar-lhes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De novo. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentar-lhes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amados, eu nunca li que o Espírito Santo constituiu apóstolos, constituiu aqueles 12 que estiveram com Jesus, a ninguém mais. Missionários, diáconos, é uma coisa. Agora há uns que se intitulam de sacerdotes, apóstolos. Amados, vamos lá ver uma coisa. Se fossem isso, primeiro ponto, se fossem isso, faziam isto, olhai por vós, e segundo,
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentardes a Igreja de Deus. E porquê que eu disse que hoje o bicho ia pegar? Amados, muito fácil. Um pastor que é um pastor, ou um sacerdote que se intitula sacerdote, não diz que o outro é bode. Por contrário, ajuda. E não diz que se envergonha de evangelizar. Enquanto o mesmo está a fazer o trabalho que está a fazer. Não falo só por mim. Por acaso agora é um exemplo, mas não estou a falar só por mim. Seja quem for. E ainda por cima está a levantar falso testemunho porque não sabe o que está a acontecer com a sua ovelha. Em vez de saber o que é que está a acontecer, não. Está a acusá-la. O que é que Jesus disse? Não julguem para não serem julgados. Não condenem para não serem condenados. Primeiro. Segundo. Bispo. Está aqui a dizer que bispo são vigilantes. Estão sempre alerta. A ver se uma ovelha se vai desviar ou não. E há muitos que não o fazem. Muitos querem outras coisas. Como o seu bem-estar. Eu estou bem, tudo bem. Pensam eles estão bem. Podem estar bem na terra. Mas será que estão bem com Deus? Duvido muito. Mas pronto. Também não quero levantar falso testemunho contra este e aquele. Primeiro. Segundo ponto. Para apacentar o rebanho. Não é deixá-lo desviar. Bispo. Bispo. Eu até passo a definição. Que aqui está. Que qualquer pastor, qualquer obreiro, qualquer ministro de Deus, se souber o que é a pequena enciclopédia de Orland Boyer, vai ver que não é só uma enciclopédia. A enciclopédia tem muita coisa lá. E vai ver um bispo. Vai haver um bispo. Um bispo é vigilante. Um bispo é um vigilante. E o bispo, ou o vigilante neste caso, não deixa as ovelhas se desviarem. Ou deixa, mas vai tentar saber o que é que se passa. E não faz. Digo isto porque uns quantos aqui já foram. Primeiro, ajoelha para aceitar Jesus. Outros já foram. Não quer ser crente. Uau, espetáculo. E é sacerdote. Ou intitula-se sacerdote. Ou outro é apóstolo e intitula-se apóstolo. Apóstolo, aqui, Orland Boyer, diz que é um enviado. Diz que é isto. Jesus disse que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Aos pecadores. Em vez de ajudarem muitos, não criticam. O diabo tem esse dom. Dom, entre aspas. O diabo tem muita mania de apontar, condenar. Tu és isto, tu és aquilo. Ou tu te envergonhas. Ou tu não és certo para isso. Que eu saiba, os pastores têm a função contrária aos sacerdotes, ou que se intitulam de fazer. Têm a função contrária. Mas muitas vezes há muitos que se intitulam a isso, que se veem muitas ovelhas dispersas. Mas há uma coisa. Uma comparação de Davi. Davi e outros pastores tinham que dar as contas das ovelhas. Olha, está aqui estas ovelhas, todas as que me deste estão aqui. Se fossem perdidas, tinham que pagá-las. Como é que será depois as ovelhas de Deus? Que contas é que lhe darão? Deus não quer dinheiro. Deus não quer conforto. Como é que será? Gostava de ver a figura deles perante Jesus. Outra coisa, amados. Outra coisa.
podemos ver. A igreja é um conjunto de fiéis ligados pela mesma fé. Agora eu pergunto-me, estes que fazem isso, terão a mesma fé? Ou intitulam-se por se intitular? Ou para angriar outras coisas? É que há algumas casas que dizem ser igrejas, parece quase uma casa de negócios. Mas chegará o dia que aqueles que estão envergonhados